Olá a todos, vamos começar em um minuto. Só precisamos de mais um minuto para começar. Obrigado. O Rick não recebeu o link do Zoom. O webinário já começou. Seria uma boa ideia, não sei se a Liliana. Se a Liliana pode enviar um link. Você pode começar, mas você precisa dos seus materiais. Ok, então eu vou para lá. Você vai se conectar no link e depois eu vou lá para sua sala. Desculpem, eu procurei no meu e-mail e não vejo nenhum link do Zoom. O Shu vai se conectar e eu vou pro escritório dela. É bom ver você, Ulrich. Olá, Cris. Que bom que você conseguiu participar. Estou ansioso por ver a sua apresentação. É bom ver você aqui. Se você tem uma janela de tempo em novembro, vamos ter uma oficina em Nairobi no final de novembro. Ah, bom saber. Vamos falar sobre isso depois. Olá. Olá, o webinário já está aberto, já temos algumas pessoas aqui no chat. Bom dia a todos, desculpem por esse vai e vem. Eu vou começar com a sessão. Olá, dá só um segundinho. Bom dia, boa tarde, muito obrigado por estarem aqui. Neste momento temos quase 50 participantes. Muito obrigado por participar na nossa sessão Restaurando Nossas Terras, Soluções Vindo dos Jovens. Meu nome é Ucho Urteaga, eu sou uma parceira analista no Jeff. Essa é uma sessão liderada pelo Jeff, mas nós chamamos os nossos parceiros, aqueles que estão fazendo o trabalho de verdade nas pontas, a Chibo Minério, primeiramente. Eu quero falar um pouco sobre isso, que são as notas logísticas. Eu quero dizer a você que temos interpretação em francês, espanhol e português. Por favor, clicar no globinho que está na parte inferior do webinário. Pode selecionar a língua que vocês gostem e podem se sentir também. Então, fiquem à vontade de se apresentar aqui no chat. Este webinário está sendo gravado e também mostrado ao vivo.
Se você tiver alguma pergunta, você pode utilizar o botão de perguntas e respostas, e no final vamos tentar responder todas as perguntas. Também podemos compartilhar nossos e-mails para que vocês também, a gente possa ficar em contato. Também em interesse de transparência, eu quero também lembrar vocês que essa sessão está sendo gravada e você vai receber o link depois e também vão receber um artigo sobre as mensagens principais. Vai estar disponível depois no website da LAN Portals. Quero novamente mencionar que temos tradução para o francês, espanhol e português. Por favor, sintam-se livres de utilizar. Agora eu vou começar o webinário, passando a palavra ao nosso colega Ulrich Afel, que é o especialista ambiental senior do Jeff, para dar uma ideia a vocês do que é o Jeff e como que o Jeff quer trabalhar mais e mais nas soluções de verdade que estão sendo trabalhadas nos países que a gente é parte. Deixa eu compartilhar a tela agora e o Ulrich vai participar, vai entrar nessa sessão. Tomara que vocês consigam ver os slides aqui, por favor. Me deixem saber se está funcionando. Sim, sim. Bom dia, boa tarde a todos. Eu tenho o prazer de dar um breve resumo do Jeff, o seu papel e como está conectando a eh, degradação das terras, juventudes. Queremos dar só 5 minutos para esse tempo, porque queremos também dar o espaço para os nossos panelistas fantásticos e possam dar exemplos práticos do trabalho que a gente faz. Então, rapidamente, o Jeff é uma parceria global. É o fundo fiduciário de diferentes doadores, a maior ambiental, no mundo. Temos 18 agências de implementação e utilizamos os mecanismos de 5 convenções, como a Convenção Quadro, a Convenção sobre a Desertificação, a Convenção de Estocolmo, a CDB, a CBD e essa parceria é uma parceria de governos, do setor privado, de os diferentes atores com os quais a gente trabalha. O que muitas pessoas não sabem é que o Jeff é uma família de fundos. Temos o Jeff, o fundo fiduciário do Jeff, que é o mecanismo financeiro destas convenções, mas nós também temos outras janelas sobre os países menos desenvolvidos, o Fundo para os Países Menos Desenvolvidos, o Fundo do Arcabouço de Biodiversidade, pela biodiversidade e o Fundo do Protocolo de Nagoya. E, e muitos dos nossos projetos não recebem fundos de só um fundo fiduciário, mas diferentes fundos. A governança do Jeff, eu não quero falar em muito detalhe, só rapidamente mostrar para vocês que é um arranjo único nessa nossa parceria global. Cada 4 anos temos uma assembleia, 2 vezes ao ano temos reuniões do nosso conselho, nosso secretariado está em Washington, nos Estados Unidos, e temos avaliação independente
e de um painel divisório. E temos o Banco Mundial como nosso administrador. Então, gostaríamos que entendam sobre a governança. Eu incentivo vocês a ver nosso website, onde tudo está explicado com maior detalhe. Só para dar para vocês uma ideia do que a gente tem disponível para recursos, por exemplo, no GF8, que é um ciclo de 4 anos, que começou em 2022 e vai até 2026. Nossos doadores fizeram o pledge de 5,33 bilhões eh, de dólares americanos. Nós temos um arranjo de doadores e esse, esses bilhões de dólares, 5,33 bilhões de dólares, são a maior reposição na história do Jeff. E esses fundos estão, na maioria, por meio de um sistema que a gente chama STAR. E eles trazem de volta para nós os projetos por meio de agências implementadoras. Rapidamente, para os nossos fundos, nós temos 5 áreas de foco e de entrega, e essas são combinadas em programas integrados, por exemplo, de sistemas alimentares, restauração de de cidades sustentáveis, oceanos limpos e saudáveis. E eles são parte de áreas de financiamento maiores. Trabalhamos com o setor privado, com partes interessadas, com jovens e mulheres para entregar esses projetos. E, finalmente, eu gostaria de destacar alguns resultados de investimentos do Jeff. Falaremos mais e aprenderemos durante essa sessão sobre esses projetos. Os resultados em biodiversidade é que temos estabelecido mais de 100 milhões de hectares de áreas protegidas. Trouxemos pelo menos 70 milhões de hectares mitigados. Mitigamos 10 toneladas, milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono reduzido em setores florestais e afins. Tudo isso para dizer que o Jeff quer trazer benefícios globais ambientais e trabalhamos com todas as nossas partes interessadas para que também comunidades locais possam se beneficiar. O Jeff é único no seu foco no ambiente global. Para falar sobre o engajamento da juventude, eu vou passar a palavra a Uches, que pode mencionar como que isso está conectado ao nosso programa de gestão e sustentabilidade. Vamos mudar. Obrigado. Como o Udrich mencionou, nós trabalhamos com os países. Essa é uma organização liderada pelos países, onde os países, com a alocação que eles recebem cada 4 anos, estabelecem suas prioridades, o que que eles querem trabalhar na área de terras, eles fazem o mesmo. Como trazemos a juventude no Jeff? Como fazemos isto? Não é um sistema de uma só forma que a gente, da forma que a gente integra os jovens. Nosso sistema de negócios principal é por meio de programas e projetos. Nós precisamos integrar os jovens com as nossas políticas de partes interessadas e políticas de gênero. Na nossa política de partes interessadas, nós fazemos um mapeamento das partes interessadas que vamos trabalhar, por exemplo, na África, onde a maioria da população é, tem menos de 35 anos. Nesse momento a gente pode ver que tem redes de jovens, tem problema, tem pessoas tem jovens que têm dificuldade em acessar a posse territorial e tentamos trazer as ideias deles para os projetos. Vocês vão ver como é que isso acontece no projeto, mas fazemos isso também no modelo de governança. É muito importante ter os jovens não só quando fazemos os nossos projetos, mas também quando a gente faz o design do mesmo, quando as decisões são feitas.
O Jeff apoia os jovens negociadores para participarem, por exemplo, espaços como o da Convenção Quadro sobre mudanças climáticas, onde, por exemplo, onde são estabelecidos os objetivos do ano que vem, quais vão ser as metas sustentáveis sobre a agricultura. Então, apoiamos as jovens lideranças a entrarem nestes espaços. Também damos apoio a programas, temos programas de educação e formação para jovens que trabalham em conservação e estabelecemos parcerias com redes. Por exemplo, temos o representante da sociedade, de organizações da sociedade civil, que está aqui hoje, para que todos eles possam trazer a sua visão. Temos um engajamento de diferentes níveis. Como que o Jeff está apoiando a inovação dos jovens? Para fazer isso, a gente convidou, bom, acredito que não são quatro, não, são três. Eu acredito que um deles não conseguiu se conectar. Nós convidamos três dos nossos parceiros de diferentes níveis. Temos o Chris Schedule, quem trabalha em um dos projetos financiados pelo Jeffin com a UICN e outros parceiros. Ele vai falar sobre as áreas programáticas, como é que estamos trabalhando com jovens e redes de juventudes, mas temos também Sagar Areal, que é o representante das organizações da sociedade civil, da rede das organizações da sociedade civil, é uma rede independente aqui do Jeff que representa a sociedade civil e ele tem trabalhado conosco por vários anos e ele vai trazer essa visão da juventude nesse espaço de governança. Ele também trabalha como oficial chefe de tecnológico numa organização chamada Plan for the Planet. Também temos a Liliana Quispe, que é uma profissional peruana que trabalha com uma organização que está comprometida a trabalhar em territórios rurais do Peru. Eu vou passar a palavra a eles, porque eles são os protagonistas da sessão de hoje. Eu acredito que todos eles já estão aqui. Não sei se eles podem dizer oi. Nós agora vamos ter o Christopher Sagar e a Liliana. Eu me pergunto, quero começar com o Christopher, se ele puder se apresentar e poder apresentar o projeto em qual ele trabalha. Você pode compartilhar sua tela se você quiser. E o Christopher trabalha com um projeto da UICN e a CGR, que chama My Farm Trees, um projeto pela resiliência. Esse é um projeto que traz inovação nas pontas. Obrigado, Oxo. Espero que vocês possam ver a minha tela. É um grande prazer apresentar para vocês Minha Fazenda de Árvores, que é uma iniciativa apoiada pelo Jeff. A agência de implementação é a UICN. Eu sou um cientista principal da CGIAR. Eu não vejo que minha tela tenha sido compartilhada. Ela foi partilhada? Sim. Sim, sim, a gente pode ver. Só deixo o começo de falar para eles, se vocês quiserem saber mais em detalhes sobre My Farm Trees, vocês podem acessar aqui no website. My Farm Tree é uma plataforma digital que a gente utilizou para ser utilizado como blockchain para uma ferramenta de monitoramento. Tenho mostrado como é que mostra a resiliência dos diferentes paisagens. Nós sabemos que a restauração está fundamentalmente limitada, é, dada a disponibilidade das espécies corretas, e para que uma paisagem multifuncional seja resiliente, ele tem que ter uma diversidade de espécies desse ambiente local. Temos que também garantir
sementes geneticamente diversas e localmente adaptadas. E as plataformas digitais oferecem uma grande oportunidade para conectar esses fazendeiros em pequena escala. Minha área é poder conectar áreas principais. Aqui eu dou um exemplo do Lawrence, um agricultor na Quênia, onde ele tem uma paixão por colheita de coleção de colheita de sementes, utilizando a plataforma, ele pode capturar, ele pode mostrar biodiversidade e escolhendo espécies que podem sim crescer localmente nessa área. Não só ele pode documentar isso, mas ele pode empoderar a empreendedores e negócios e também pode aumentar o valor do seu produto, melhorando a qualidade do seu projeto. Ele Isso tem dá também um incentivo para ele maior continuar seus incentivo. negócios. E nos últimos anos, ele tem dobrado sua produção de espécies nativas arbóreas e aumentado a sua produtividade em 200% através da parceria com a plataforma. Além disso, além da coleta de sementes e plantio por parte de pequenos agricultores, nós garantimos que eles tenham informações sobre que espécies vão resolver as suas questões. Então, por exemplo, aqui eles reconhecem quais espécies são importantes para a sua agricultura no contexto de retenção de água, evitar enchentes, etc. Então, essa plataforma documenta e verifica as árvores que estão sendo plantadas na terra dessa mulher, mas também ela recebe pagamentos digitais para ter receita a partir das árvores plantadas. Além disso, além do blockchain, existe um espaço para que você possa colocar, se você está acrescentando espécies que aumentam a segurança alimentar, você aumenta pontos. Isso aumenta a receita que você pode obter a partir das plantas que você tem na sua fazenda. O que significa o blockchain é que essas espécies, desde o plantio até a produção, podem ser, todo esse processo pode ser rastreado, registrado na plataforma. Então, até hoje a plataforma está sendo usada como piloto em 2 países na África, Camarões, em 3 municípios, e em Quênia, em 3 municípios também. Já temos quase 3 hectares de área sob restauração e mais ou menos 50 árvores nativas que estão sendo integradas nos sistemas de plantio de sementes e mudas. Temos 6.000 pequenos agricultores inscritos na plataforma e temos cerca de US$ 1/4 milhão sendo repassado aos fazendeiros agricultores através da plataforma pelo plantio de espécies nativas e diversas. Cerca de 220.000 mudas plantadas, rastreadas pelo sistema e cerca de 300 locais onde plantio de mudas. Essa plataforma está agora sendo ampliada para vários países na América Latina, Ásia e África, na Etiópia, Uganda, Senegal e Malawi, sendo esses os principais países. Vou parar por aqui e vou permitir um espaço para discussão. Se vocês quiserem saber mais, podem clicar nesse QR Code e se registrarem para obterem mais informações. Obrigado. Oxoe, a palavra é sua. Obrigado, Cris, por compartilhar. Esse é um projeto muito interessante que integra tecnologia e inovação e acesso à tecnologia e redes, facilita que os pequenos agricultores jovens compartilhem o que estão fazendo e possam aprender mais
compartilhando informações com outros pequenos agricultores. Isso unifica a todos. Esse é um projeto muito interessante que está ligado com o que vai falar o nosso próximo panelista, Sagar Arial. Ele é CTO do Plant for the Planet, mas também é CSO em é um representante da CSO. Sagar, como está você? Eu não sei se você quer compartilhar alguma coisa, se você quer comentar apenas. Bom, a minha pergunta para você é: o Plant for the Planet combina liderança, tecnologia, e você poderia compartilhar mais sobre como essa ideia surgiu e como os jovens podem se inspirar e, e praticar a liderança em sua região? Muito obrigado pelo convite. Eu comecei como ativista do clima quando eu tinha 10 anos de idade, plantando, quando a plataforma Plant for the Planet foi fundada. E eu fiquei ligado nessa plataforma em 2018, quando me formei. E meu colega fundador da plataforma também, a gente se perguntou, bom, quais são os próximos passos? Nós começamos com um programa de empoderamento de crianças e juventude para que pudessem falar. Foi um processo bastante poderoso. A gente começou um programa chamado Parem de Falar, Comecem a Plantar. Isso, basicamente, esse programa foi, contou com a participação de muitos líderes de Estado, e de celebridades. Foi uma campanha muito urgente. Hoje nós temos mais de 100.000 crianças e jovens que já passaram pelo nosso programa, plantaram árvores em todo o mundo, se envolveram em negociações, mas em um certo momento nós entendemos que a nossa espécie sozinha não vai conseguir resolver a questão climática. Então, como nós dizemos na campanha, plantar uma árvore é útil, mas a restauração de florestas é muito difícil. Como já disse o Christopher, você precisa das espécies corretas, o monitoramento, o financiamento. E para obter esse financiamento, você precisa de confiança, austeridade. Eu comecei a trabalhar com comunidades locais e muitos dos grupos locais não têm acesso à tecnologia necessária e nem à orientação necessária. Então, hum, o monitoramento é uma atividade muito complexa e cara. Então, nós começamos a auxiliar as organizações sem fins lucrativos para tornar essa informação acessível. Muitas dessas organizações não têm nem mesmo uma forma financeira de receber os recursos de pessoas que querem financiar essas ações. Muitas organizações na África, por exemplo, não têm como receber esses recursos que vêm da Europa. Então, quando eu me formei, eu realmente acreditava que a tecnologia poderia facilitar o acesso, poderia dar a todas as organizações lideradas por jovens esse poder de realização. Então, nós começamos essa ideia do que nós chamamos hoje a nuvem de florestas, Forest Cloud. Começou com um kit de ferramentas online aberto, gratuito, para auxiliar as organizações no monitoramento, transparência, rastreamento e o Tree Mapper, o mapeamento de árvores, que é uma das ferramentas, pode ajudar todos a colocar suas informações sobre o que estão plantando. Isso já foi feito no Peru e isso dá credibilidade a essas organizações e pode ser feito na prática, não é apenas uma coisa teórica. Nós temos visto esse progresso nos últimos 2 anos. A plataforma Forest Cloud é usada hoje por quase 300 projetos e indivíduos que fazem restauração e facilita que essas organizações recebam recursos. Então, se houver uma organização procurando recursos, nós capacitamos essa organização a compartilhar seus dados para criar confiança. E além disso,
Nós, junto com o NEF e especialistas da indústria, nós desenvolvemos padrões padrões de mensurabilidade fáceis para facilitar a mensuração desses projetos. Isso é algo que poderia ser muito caro e é feito por empresas, mas nós fazemos gratuitamente. Então, se a restauração funciona e atende os padrões mais altos de qualidade, essas pessoas, organizações e projetos conseguem alcançar credibilidade. Claro que tem maneiras diferentes de fazer isso e nós buscamos as comunidades, ecossistemas e nos adaptamos a como rever esses projetos diferentes, porque nos trópicos, por exemplo, você pode reflorestar espécies bastante variadas, mas se você está em climas mais frios, talvez isso não seja possível. A gente inclui informações sobre como fazer o financiamento de organizações de base do setor privado, parceiros institucionais e doadores privados, que nós temos facilitado que se comuniquem nos últimos anos. Democratizar a tecnologia não é substituir pessoas por máquinas. Nós queremos a conexão entre pessoas. Não estamos tentando plantar árvores com drones. Nós acreditamos que os povos indígenas têm que estar ao centro desse movimento, sim. Isso se trata de empoderar as comunidades, a juventude e agentes locais, dando a eles as ferramentas para restaurarem a terra, conforme seus próprios termos. Então, dá para ver que está funcionando. Vocês podem buscar na plataforma, eu vou colocar o link aqui para vocês. Vocês podem monitorar lá mesmo. E nós já conseguimos plantio de 90 milhões de árvores em todo o mundo. Estamos chegando a 1 milhão de árvores, 1 bilhão de árvores no próximo mês. Então, nós não estamos apenas não trabalhando com juventude, porque isso é parte do nosso processo, mas com as comunidades. E nós acreditamos que os jovens têm muito a contribuir nesse momento. Então, eu digo, devemos educar e empoderar a juventude, porque eles são os que vão mudar e inspirar as sociedades. Nós já vimos isso. Isso não é apenas um dado. Nós já provamos que isso é possível. E se aprendemos algo com a história, engenheiros, lideranças, ativistas, cientistas, algumas das maiores mudanças no mundo acontecem geradas por pessoas que estão na sua década dos 20 anos de idade. E então nós queremos empoderar essas pessoas. Muito obrigada. Obrigada, Sagar. Nós precisamos dar acesso a recursos que podem ser educativos, treinamentos, tecnologia. Temos que dar acesso a isso aos jovens porque temos a vontade deles de inovar, mas muitas vezes o que falta é o alcance a recursos. Então é bom ver que nós precisamos entender que isso, que eles podem falhar, podemos falhar às vezes, mas na maior parte das vezes nós temos ferramentas e possibilidades de mudar o mundo, nós temos a ciência, mas também precisamos aprender como trabalharmos juntos e aprender como chegar aos próximos passos, às próximas ideias. Isso vai acontecer porque nós somos jovens, nós temos ainda uma caminhada longa pela frente. Quero passar a palavra ao nossa próxima palestrante, Liliana Quispe, ela é do Waipar, Peru, e nós nos encontramos no Waipar, que é o Encontro de Juventude pelo Desenvolvimento e Agricultura. É uma organização global que trabalha com o GEF no nosso programa de integração alimentar, a plataforma de governança global, no nosso modelo de plataforma de governança global. Nós os conhecemos porque trabalham com a integração alimentar, esse componente que faz a ponte entre a juventude local com o projeto do GEF. Eliana é representante do Wi-Fi Peru e eu quero te perguntar como o Wi-Fi Peru está liderando esforços nas comunidades, os esforços regionais, e quero saber como apoiam a juventude, a liderança e inovação junto à juventude através da sua organização no Peru. Obrigada, Utse. Vocês receberam a minha apresentação? Sim, eu já vou compartilhar. Um bom dia aqui em Peru ainda de manhã.
É um prazer saudar todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu comento um pouco, como já mencionou o Xue, sobre o IPARG. IPARG. IPARG é uma rede internacional de jovens profissionais pelo desenvolvimento agrário e rural. A gente está em mais de 60 países. Eu sou a representante do país de IPARG, Peru. Nossa característica são jovens voluntários, profissionais, ativistas. No Peru, a gente está quase há 10 anos atrás, em 2016, a gente começou aqui no Peru. Nós temos várias iniciativas que a gente tem feito, eh, como voluntariado, mas também durante os nossos anos que a gente está aqui, a gente tem conseguido concretar, projetos maiores. A interpretação está funcionando? Estão conseguindo ouvir certinho? Alô? Olá, olá. Então, para a interpretação, só clicar o ícone do globinho e escolham a sua língua, caso seja inglês ou espanhol. Eu queria comentar as iniciativas que temos agora. Essa é uma das iniciativas e projetos que já tem quase 8 anos. Esse é o ano número 8. Tem o seu processo de execução. Temos 4 meses, está no último mês. E é para jovens profissionais que estão nos últimos anos da faculdade. É totalmente online. Está implementado com o nível de com uma aliança com a Universidade Católica do Peru e também com organizações de agroecologia. Este ano tem uma temática de empreendimento agroecológico com jovens lideranças de comunidades rurais. Para isso, chamamos um grande número de profissionais, peritos do assunto, e as características desta iniciativa de jovens ruralistas é que tudo é voluntariado. Aqueles que vêm, aqueles que participam, nossos painelistas, todos são voluntários. Então, isso é um pouco do que está sendo desenvolvido. Neste momento está em execução. Próximo slide. Essa é outra das nossas iniciativas, microprojetos que a gente ganhou no ano passado. Isso sim está no território, é numa escola no Imbayeque, e está sendo liderado por um dos nossos voluntários do Y Park Peru. Ela é ambientalista é, e ela está fazendo isso no mesmo território onde ele tem um projeto de empreendedorismo. Nós aqui temos um projeto de criar consciência biológica que com os pais, da família, com a comunidade, todos eles se juntam para fazer todo um projeto de, eh, eh, de utilizar essa safra também para melhorar e criar uma maior consciência ambiental e alimentar. Isso também está em desenvolvimento. Nós estamos finalizando essa iniciativa nestes meses e provavelmente vamos poder ampliar para fazer em outra escola, eh, num território um pouquinho mais para cima. Esse é um dos outros projetos que nós temos em aliança com COPEME e CEDEP. Obrigado. Esse aqui é um projeto que tem um pouco mais de tempo, temos ao redor de 3 anos, que a gente vem implementando ele em Peru. São jovens agroecológicos em ação pelo Peru. Está sendo liderado pela Associação, né, de Agroecológicos do Peru e tem uma aliança também
com a Universidade Pontifícia Católica do Peru. Nós temos a parte da formação e lideramos a equipe técnica de gestão da Escola Agroecológica, tanto para os jovens de Amazonas como de Ayacucho. Este foi um, eh, esse foi um projeto presencial, já que este projeto tem fundos, e isso é um pouco do que a gente desenvolveu nessa etapa de formação que a gente liderou. Essa é uma outra iniciativa que nós temos este ano. Nós, na área de incidência, fizemos diagnóstico de juventudes rurais, Cusco, Cajamarca e Ancash. Estes três diagnósticos foram criados nos primeiros 3 meses do ano e, utilizando isso, a gente conseguiu entender umas questões um pouco mais complicadas, e a questão de agroecologia esteve presente, e a gente teve um espaço presencial onde tivemos um encontro com os jovens rurais para conseguir validar estes dados que a gente tinha coletado pela parte de estatística, e nós estamos no processo de sistematizar essa experiência. Finalizou agora em agosto, e esses são os 3 lugares onde a gente fez a parte presencial. Aqui eu comento para vocês que teve uma grande recepção pela parte dos jovens. Eles se expressaram desde as suas vozes quão importante é o tema ambiental para eles, quão importante é trabalhar em inovação, em tecnologia, em novas oportunidades nos seus territórios. E bom, que o assunto da questão rural não era algo longe deles. Estava, o que a gente discutiu muito é que um jovem rural não podia ser colocado num pacote do território. O jovem rural está sempre em movimento entre o urbano e o rural. Então, o novo jovem rural tem outro perfil. Precisa também ter um conhecimento, uma formação de educação superior para poder melhorar os seus territórios. Aqui já estamos falando de profissionalizar o campo, as fazendas, da gente, como já os profissionais que somos, de voltar aos nossos territórios, como que a gente pode potencializar os mesmos. Foi muito interessante este espaço. De fato, eu poderia falar muito mais sobre isso. São assuntos muito importantes, diagnósticos, mas eu acho que eu não vou ter suficiente tempo, então eu só vou mencionar aqui, eu passo para o próximo slide. Essa é outra das nossas iniciativas, desde o grupo de voluntários, da mesma forma, onde a gente começou a criar um podcast de território vivo. Esse podcast o que quer é expor, compartilhar as experiências de jovens lideranças das áreas rurais que estão trabalhando por mudar essa realidade local. A gente já fez 2 episódios. Um foi com a nossa voluntária, que também é parte da nossa organização, Cissa Calderon. Ela vem trabalhando de todo o trabalho que ela faz em restauração. É, e tivemos uma convidada que faz trabalho em recuperação ambiental, dado os estragos da mineração em Abancay, no território de Abancais. E a gente está agora fazendo os novos episódios. Esses são algumas das iniciativas mais poderosas que a gente tem feito este ano. A gente continua a trabalhar nas mesmas, e todos os nossos materiais, tudo que a gente faz está nas nossas redes sociais. No próximo slide vocês podem ver ela, está no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. E também no website do Wipeout Global vocês podem encontrar toda a nossa informação. Esse é um pouquinho do que eu queria partilhar com vocês como ativismo, porque o Wipeout acaba sendo um coletivo, uma rede de jovens que se juntam para fazer coisas para outros jovens, e a gente adora isso, é de jovens para jovens.
A gente está muito agradecido. Temos uma comunidade de ao redor de 40 jovens. A gente tem se juntado para fazer todas essas iniciativas e a gente continua a fazer elas hoje em dia. O iPar vai continuar, a gente faz renovação cada ano e é isso que traz o iPar. Bom, seria isso. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigada, Liliana. O iPar é uma rede fantástica que junta as pessoas, porque quando jovens nas áreas rurais eles veem nessa situação econômica que a gente vive hoje em dia. A gente precisa empoderar jovens em áreas rurais para que eles possam se treinar, aprender, eles possam manter o seu conhecimento, mas também criar uma rede de apoio deles não trabalhando sozinhos e possam mostrar as suas melhores práticas. É fantástico o que o YPAR faz. O YPAR tem existe em diferentes países ao redor de toda a América Latina, na África, na Ásia. Então, incentivamos vocês a olhar no website para ver se tem um capítulo do YPAR no seu país que vocês possam participar, para achar essa comunidade onde você possa fortalecer o seu conhecimento, mas também encontrar lideranças com as quais você possa compartilhar suas preocupações e suas soluções e possam continuar a promover a gestão sustentável de terras. Eu quero passar a palavra ao nosso último panelista, já que a gente tomou muito tempo agora. Agora podemos ter o Ali Mustafa, eu vejo que ele está aqui presente, e depois podemos começar a responder algumas das suas perguntas que vocês estão colocando no chat de perguntas e respostas. Ali Mustafa, ele é um membro do grupo advisório de povos indígenas aqui do Jeff. Ele também recebeu uma pequena bolsa, onde recebeu essa bolsa vários anos atrás para apoiar projetos que aconteciam em Camarões. Ele fazia um monitoramento e avaliava os mesmos. Eu quero chamar ele aqui ao nosso painel para que possa partilhar as suas experiências. Baseado nas suas experiências, eu quero saber como que você acha que os jovens indígenas estão contribuindo à gestão sustentável de terras e governança, e como o seu trabalho como membro do grupo advisório de povos indígenas do Jeff apoia isto. Ali, eu espero que vocês consigam me ouvir. Obrigado. Saudações, caros colegas. Eu sou Alio Mustafa. Eu só desliguei a câmera porque eu estou um pouco nervoso. Eu sou um membro do grupo adversário do Jeff, como ela mencionou, e também recebi o apoio do Jeff, o fellowship do Jeff. Esse é um programa que apoia muitas comunidades indígenas em Camarões, gestão de projetos, restauração de terras, agricultura orgânica, que é parte da cultura da comunidade Bacari e da comunidade pastoralista. Eles precisam dele para o cuidado dos animais, para o pastando dos animais também. Durante a minha carreira, eu consegui trabalhar com muitas comunidades nas postas. A gente conseguiu treinar comunidades no sul de Camarões, isso em agricultura orgânica, onde a gente achava que essas terras não iam dar um cultivo. Essa é uma área sem para poder ter uma iniciativa sem químicos e poder restaurar as terras. Desta forma, as comunidades queriam trabalhar contra a caça furtiva. Muitas pessoas estão interessadas na agricultura para sobrevivência. Outra coisa que temos que ver, as comunidades pastoralistas na região norte e oeste de Camarões, este é uma comunidade que depende na terra e no cuidado dos animais, como eu já mencionei.
Então, incentivamos as comunidades para que possam restaurar as suas terras e também demarcar as terras indígenas e territórios. Nós administramos parcelas de pastagem para animais. É, isso que é parte da comunidade para que essas comunidades possam restaurar e proteger as suas terras. A interpretação pede desculpa, não consigo entender o áudio. Aqui temos conflitos. Nossa iniciativa foi criando para criar esses corredores que eles não estejam atacando os direitos desses agricultores. A juventude está entendendo isso muito bem até agora. Isso tem gerado e tem inspirado os jovens a trabalhar em mecanismos de proteção de terras, eh, em iniciativas agroflorestais e também utilizando eh, aqui em Camarões para poder eh, praticar um apoio nessas eh, terras degradadas. Nós estamos aplicando a restauração nesses espaços que são uma fonte importante para a economia da população do Camarões, que contribui ao PIB de Camarões e especialmente ao capital das comunidades indígenas. Até agora é muito promissor. E esperamos ter um maior engajamento de partes interessadas, como podemos educar, empoderar mulheres e jovens nessa luta para que possamos alcançar esses benefícios globais ambientais pelos quais estamos trabalhando. Muito obrigado, caros colegas. Isso é parte do programa de pequenas doações implementado pela ONU, pelo PNUD. Então, esse programa dá acesso direto ao programa que nós temos de projetos liderados por jovens, que custam até US$ 75. Então, se alguém tiver uma ideia inovadora e quiser obter financiamento, nós encorajamos vocês a entrarem no programa de pequenas doações do PNUD e encontrar o seu setor nacional e ver quando eles abrem chamadas, porque esse programa de pequenas doações é muito importante para as pequenas comunidades, para que consigam ter acesso à tecnologia e à gestão territorial e também é compartilhamento de informações, porque eles entram na comunidade do programa de pequenas doações e entram em rede com pessoas na mesma área que também recebem essas doações. Nós temos pouco tempo hoje, então vou pedir que Sagar, Liliana, Cris, Analil, vou pedir que vocês enfatizem uma das melhores práticas ou algo que vocês aprenderam com seus projetos na sua região e que sejam importantes para a inovação e a juventude nessa região, com experiências replicáveis para que possam ser compartilhadas com outros, mas também peço para as pessoas que estão neste webinário, temos cerca de 90 pessoas nesse momento, peço que as pessoas também falem sobre o seu trabalho e o que que o Jeff pode aprender com as experiências delas para que a gente possa integrar essas informações nos nossos programas e projetos. Vou começar com Cris, por favor. Obrigada, Ushan. Eu vou tentar ser breve. Eu acho que fundamentalmente se trata de reconhecer as oportunidades de restauração empresariado, empreendimento
para promover as formas de vida que sejam atraentes para vocês. Eu acho que os trabalhos feitos pelo Sagar e outros mostram que a tecnologia é importante, ela é central para o trabalho da nova geração e vai ser muito importante para a manutenção de biodiversidade, mas é importante para trazer modelos de negócios à área de conservação e restauração. Eu vejo que isso está acontecendo claramente através dos jovens agricultores familiares que estão monitorando, registrando e monitorando as florestas ao seu redor. Esse tipo de espaço digital está sendo criado, e assim como bens digitais de monitoramento. Eu acho que aí temos oportunidades para avaliar a biodiversidade e assim nós podemos abrir espaço para maior inovação em torno da questão do plantio de sementes e mudas. Isso é uma questão não apenas de florestas, mas de restauração de áreas degradadas e de tornar a agricultura algo mais do que apenas produção de alimentos, mas sim de estilo de vida, como a juventude pode criar oportunidades de empreendimento através disso e sejam parte de uma sociedade global que contribui para a conservação e que sejam remunerados por isso, democratizando a justiça climática, para que a comunidade global possa pagar por esses serviços sendo providenciados, providos. E na próxima geração nós teremos empresários do ambiente, são as pessoas que vão mudar essa noção de restauração para um processo voluntário, ou seja, uma oportunidade de negócios nesse sentido. Isso se trata de ver a juventude não como beneficiário, mas como co-investidor na restauração de paisagens. Nós podemos não apenas restaurar uma quantidade grande de hectares, mas nós podemos empoderar co-investidores e oferecer benefícios não apenas de restauração e justiça climática, mas também de bem-estar, de existência para nós todos, em termos de existência planetária, em limites planetários. Obrigado, Cris. Isso foi uma resposta muito bem estruturada e tocou em vários pontos interessantes. H, você gostaria de complementar? Sim, eu acho que, Cris, você fez um favor para nós. Eu acho que para os jovens, falar é fácil, mas ser ouvido é muito difícil. Então, claro que temos desafios. Temos o desafio do financiamento, da confiança. Nós temos que ter programas que criem essas condições. Dentro do Jeff, nós temos o programa de negociadores de terras, o programa de juventude, são bons pontos de partida, mas a realidade é que ainda são mecanismos bem limitados para apoiar os programas. O Jeff está entrando no processo de buscar fundos para os próximos 4 anos. Então, Jeff, junto com a sociedade civil, nós temos buscado essa mudança. Vamos tornar as coisas mais inclusivas, como o ECP foi para comunidades, a a iniciativa de contribuição dos povos indígenas para os povos indígenas. Nós temos que pensar em mecanismos agora para a juventude. Então, nós temos uma rede de sociedade civil, começamos muitos diálogos, começamos a série de webinários este ano, introduzindo essas discussões à juventude e mulheres, antes de tomar nossas decisões finais sobre os programas. Então, as mulheres e jovens estão nos ajudando a formatar como o dinheiro vai ser gasto nos próximos anos. Se o GF9 for sério com relação à abordagem de inclusão da sociedade civil, a inovação tem que ter um papel claro nessa programação. E como eu disse antes, eu acho que todos nós concordamos que quando as pessoas jovens recebem confiança e apoio, nós conseguimos realizar muita coisa. Eu coloquei no chat.
Temos aqui a rede da Jeff, da sociedade civil, se vocês quiserem entrar. Liliana, você quer acrescentar alguma coisa? Sim, obrigada. Bom, para nós, o mais importante é que a nossa lição mais importante é a construção do coletivo, construção para a juventude. Mulheres e homens são diferentes, temos perfis diferentes, e é um desafio. Conseguimos unir nossas vozes, temos maneiras diferentes de pensar e agir, mas uma vez que nós encontramos esse campo em comum, nós podemos fazer coisas incríveis juntos. Então, algo que nós sempre enfatizamos é o coletivismo e a criação de nexo como base para a nossa experiência grupal. E o que nós estamos fazendo agora é nos reunimos com a juventude em nível regional e também temos uma perspectiva de território com a juventude. E eu mesma sou de uma área rural e eu vim para a cidade estudar e nós precisamos nos religar de novo às nossas origens através dessa coletividade. Esses esforços nos fazem sentir mais seguros e capazes de explorar a inovação, pensando fora da caixinha e pensando em coisas que não estão sendo vistas, tentando coisas novas e encontrando novas abordagens para as questões que continuam sendo problemas nas nossas comunidades e em todo o mundo. Claro que isso não é só uma questão de consciência, mas sim de apoio. E quando a gente consegue conscientizar a população, isso é um desafio que é bastante importante. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade. Obrigada, Liliana. É muito importante, como você disse, partimos para a coletividade, formação de redes. É sempre, é sempre bom ter pessoas de quem a gente pode aprender e para quem ensinar. Temos espaços seguros para conversar como juventude e participarmos dos espaços decisórios. Muito obrigada. Eu também quero perguntar ao Calil se tem alguma reflexão final e como ver o futuro, se nós podemos trazer mais jovens indígenas para esse trabalho conjunto para apoiar os projetos que nós temos. Muito obrigada, Shane. Eu acho, bom, da minha experiência, todas as atividades que nós temos em campo, quais são as coisas mais inspiradoras que eu gosto de manter em mente? A juventude, povos indígenas, especialmente mulheres, são muito importantes nos esforços de ação climática. Nós temos questões graves a solucionar com relação ao desenvolvimento comunitário e temos que levar em consideração como gerir não apenas as terras, mas as comunidades, porque nós estamos vendo que isso está se tornando um meio de vida econômico para os povos. É importante que a gente mantenha as mulheres na vanguarda dos esforços. Então, tem gente me perguntando aqui no chat que produtos florestais podem ajudar a conservar e proteger as florestas. Sim, isso é importante perguntar, porque as florestas estão sendo destruídas, nós estamos sendo destituídos das nossas terras e muita gente está removendo a- os produtos florestais, as madeiras e outros das nossas terras. Isso está causando uma divisão entre nossos povos. Nós temos que pedir, que inspirar as pessoas a conservarem
e não destruírem, porque nós usamos as florestas como fonte de alimentos. Então eu quero enfatizar isso, acrescentar isso à resposta dos outros, dos demais colegas. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigado, Alio. E é muito importante, nós temos que enfatizar também o, o, a questão do consentimento livre e prévio informado toda vez que fizermos projetos nos territórios indígenas. Os povos indígenas têm seus próprios direitos e os projetos precisam ser realizados. Nós não podemos continuar como financiadores a dialogarmos com essas comunidades como se fossem apenas beneficiários. Eles têm o direito de dizer não, eles têm o direito de autodeterminação, o direito às suas próprias decisões sobre como os projetos devem ser conduzidos. Então, por isso no GEF nós temos esse entendimento que em todos os nossos projetos e programas nós temos o processo de consentimento livre, prévio e informado. Se alguém quiser se juntar a nós, Cris, Liliana, Savário, para algumas das perguntas que eu tenho aqui, eu vi que eu espero que esteja pronunciando corretamente seu nome. Eu vi que você perguntou sobre sistemas alimentares e projetos de restauração em Ruanda. O Jeff tem o sistema de programas alimentares integrados. Isso vai ser implementado nos próximos anos e um dos países nos quais estamos trabalhando é Uganda. E o que nós temos na perspectiva de jovens é que o Wipeout Uganda é parte do modelo de governança deste projeto. Temos um representante, Tadeu Acuna, e ele lidera a perspectiva da juventude neste projeto, e este projeto tem um componente muito presente em capacitações e acesso a recursos para microcrédito, microempréstimos, créditos e outro tipo de capacitações e acesso a recursos. Mas eu faria a sugestão para você entrar em contato com a Wipeout Uganda, porque eles são parte do modelo de governança deste projeto. Ao mesmo tempo, eu vejo que você me perguntou quais são as estratégias específicas na desigualdade de gênero daqueles que têm propriedade de terras. Nossa prática tradicional. O que nós queremos é tentamos entender essas práticas tradicionais, entendendo uma análise de gênero que todos os projetos de GEF fazem, quais são as práticas, quais são as limitações e os desafios que as mulheres têm e precisamos de uma abordagem que responda ao gênero. Isso significa analisar esses desafios e estabelecer estratégias que, de acordo a essas práticas tradicionais, a gente possa empoderar as mulheres para que as mulheres possam ter acesso a terra e recursos, a treinamentos, capacitações e tenham empoderamento econômico. Por exemplo, nesta área, nós tivemos um programa muito bom em Burundi, restauração de terras. Eu acredito com o Banco Mundial, oferecemos acesso à gestão sustentável de terras e a microcréditos, e a essas famílias nós percebemos, nós estávamos vendo eles como uma unidade familiar, ao invés de um homem e uma mulher, porque normalmente eles trabalham juntos, e nós apoiávamos e incentivávamos essas unidades familiares a registrarem o título da terra, tanto homem como para a mulher. Com esse projeto, 97% dos proprietários que foram o nosso alvo registraram a sua esposa também como eh, proprietária da sua terra no título. Quando você explica e quando você
explica, entendendo as práticas tradicionais, a conversa pode ir mais longe. Então, nós tentamos entender quais são as limitações e também precisamos ter parceiros nas pontas. Pode ser um parceiro religioso, uma campeã jovem que todo mundo respeita na área, e a gente vai mudando pouquinho a pouquinho. Mudanças como essas não acontecem com um projeto e um mandato que faz isso, um mandado, mas é entendendo as pessoas que existem nesses territórios. Eu vejo perguntas sobre como ter acesso e obter os benefícios dos projetos do Jeff como voluntário ou ser parte do design dos mesmos. Tem diferentes formas que você pode participar no projetos do Jeff. Mas para que você possa ver quais são os projetos que estão acontecendo nas pontas, liderados pelo Jeff, minha sugestão é que você vá no website do Jeff e veja os projetos que existem nos seus países. Você pode aprender mais desses projetos e pode ver quem está liderando esses projetos e que organizações. Mas o mais importante é que eu faria um chamado, vocês, jovens lideranças, você pode falar com a rede de organizações da sociedade civil, onde o SACAR é um representante, eles dão capacitações, tem redes trabalhando nas pontas que podem entender e que entendem melhor a paisagem do Jeff, esses espaços do Jeff, você pode trabalhar com o ponto focal do Jeff no seu país, você pode encontrar isso no nosso website, você pode perguntar dos projetos nas pontas. Não temos o. Também temos o projeto de pequenas bolsas, pequenos financiamentos, e temos outras iniciativas como a iniciativa de conservação inclusiva, também o programa Fonseca para capacitação em diferentes habilidades. Se você quer começar, minha sugestão é você trabalhar com o iPark, se eles têm um capítulo na sua área, ou com a rede de organizações da sociedade civil, se eles existem na sua área. Não sei se tem outros países, outras perguntas. Eu sei que tem uma pergunta para você, Liliana. Está em espanhol. Não sei se você quer responder. É da Linda Garcia Polanco. É sobre que estratégias você tem na IPAR Peru para apoiar a esses jovens que querem ficar no seu território ou querem voltar a trabalhar no território depois que eles se formarem. Olá. Bom, algo que a gente sempre fala é exatamente pensar no jovem rural, pensar que o jovem rural não precisa ter esse perfil de ficar totalmente no espaço rural. Ele, eles podem procurar melhores oportunidades